Vai, mãe, a hora que quiser. Pronto, eu? Boa noite, ouvinte da Rádio Coração Missionário. Seja bem-vindo ao nosso grupo de oração. Meu nome é Roniel e, graças a Deus, participo dessa comunidade Coração Missionário. E eu te convido hoje a entrar na presença do Senhor. Vamos iniciar esse grupo de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você, irmão, a acreditar que hoje Deus quer mudar a sua direção. Tem várias passagens na Bíblia que nos mostram pessoas que iam numa direção e o Senhor de repente mudava a direção. É como se você, como tem um GPS no seu carro, ou você para num posto de gasolina para perguntar e a pessoa fala para você, olha, no caminho contrário, você tem que voltar. Eu lembro até hoje uma vez que nós fomos para Sabinópolis, o Alex estava comigo, e depois que eu andei uns 10 quilômetros, parei num posto, um senhor falou para mim, você volta para o lugar onde você estava. Eu tive que voltar aqueles 10 quilômetros e andar mais uns 10 para chegar no local aonde eu iria. E por que eu estou dizendo isso para você? O Senhor assim me lembrava de uma palavra do filho da viúva de Naim, que aquelas pessoas elas iam numa direção, na direção do cemitério para enterrar um jovem que tinha morrido, filho de uma viúva que já tinha o seu esposo falecido, uma mulher sozinha, e de repente Jesus falou para aquela mulher, para, não chore, porque eu quero mudar a sua direção. Então nessa noite assim, hoje, tenho certeza no meu coração, Deus quer mudar a sua direção. Você que está na nossa rádio hoje aqui, entra no Facebook da rádio, ou então no Facebook de pessoas que você conhece, convide pessoas para ouvir. Hoje Deus tem uma mensagem de revelação, uma mensagem de poder para trazer sobre a tua vida. Então eu quero convidar você, irmão, diante dessa palavra de Lucas, capítulo 7, aqui lá no versículo 11, aonde a palavra fala assim, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Quando Jesus se dirige na direção de alguém, quando o Senhor se dirige na direção de uma pessoa, é porque Ele vai fazer um milagre, é porque Ele vai fazer uma cura. Então, meu amado, em nome de Jesus, agora, nessa hora, eu convido você a abrir o teu coração, a acreditar no propósito de Deus aqui nessa noite. Deus vai mudar a minha direção, Deus vai mudar a sua direção. Acontecem situações em nossas vidas que nós pensamos assim, não, eu vou continuar esse caminho. Somos teimosos e falamos, não, eu vou continuar nessa direção. Às vezes você sabe que a estrada está errada e você fala, não, eu vou continuar. Começa a tempestade, a chuva, e você fala, não, eu vou por aqui. Às vezes todas as pessoas no carro dizem, não, não, vai por outro caminho. Mas é quando você precisa decidir, eu vou mudar de direção. Eu quero convidar você nessa noite a fazer uma oração comigo, a falar com Jesus Cristo agora e dizer, Senhor, muda a minha direção nessa noite. Senhor, muda a minha vida nessa noite. A conversão quer dizer quando você volta, quando você dá a meia volta e muda a sua direção. Coloque a mão no seu coração onde você estiver, na frente do seu computador, aí na sua casa, ou na casa de um amigo, ou no seu celular, aonde você estiver, ouvindo agora essa palavra, você que ligou agora na nossa rádio, eu estou convidando as pessoas a colocarem a mão no coração e acreditarem que essa noite é a noite que Deus vai mudar a direção das pessoas que estão nos ouvindo, que Deus vai mudar a sua direção, pelo poder no nome de Jesus. Nós te convidamos, Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, muda a minha direção como mudaste a direção de Zaqueu, muda a minha direção como mudaste a direção dessa viúva de Naim que só chorava e tinha alguns problemas sérios na vida dela, e tinha um filho morto e de repente o Senhor mudou a direção dela. Ó Deus, eu te convido, Senhor, a mudar a minha direção, como mudaste a direção daquele cego Bartimeu, daquela mulher do fluxo de sangue, daquela cananeia, daquele leproso que voltou para agradecer, daquela mulher adúltera, Senhor, que não tinha para onde fugir, de repente o Senhor mostrou a teu caminho. Aquela mulher estava cercada por homens e pedras, até que o Senhor disse, olha, eu tenho uma direção nova para você, em nome de Jesus. Nessa hora, eu quero convidar o Espírito de Deus a entrar aqui nessa sala, a entrar aqui nesse pequeno estúdio, aqui nessa casa. Eu quero convidar o Espírito de Deus a entrar aí na sua casa, aí no seu quarto, aí na sua cozinha, aí na sua sala. Eu quero convidar o Senhor, ó Deus, vem.
Vem, Senhor, e coloca o teu Espírito Santo em cada casa, Senhor. Ó Deus, como aqueles homens tiraram o telhado para trazer um paralítico para o Senhor curar. Nessa hora, Pai, nós gritamos em cima dos telhados. Nós gritamos, Senhor Jesus, de todo o coração. Ó Deus, nos dá uma chance. Nos mostra o caminho, Senhor, que devemos seguir. Precisamos, Pai, de uma direção. Precisamos de alguém que nos aponte. Vai por esse caminho. Precisamos de um conselho. Precisamos, às vezes, de um amigo que nos diga, vai por aqui. Quando você se sente sozinho, quando nada dá certo, e você fala, eu estou perdido, não sei para onde ir. Hoje uma pessoa disse para mim, num posto de gasolina, eu perguntei para uma moça assim, você está bem? Ela deu um sorriso e disse, estou sim, mas o olhar dela estava triste. Eu olhei bem nos olhos dela e falei assim, eu estou percebendo que você não está bem. Ela disse assim, eu só queria que o meu ano fosse diferente. Eu falei assim, hoje eu vou orar por você. E agora nessa hora eu já coloco ela em oração. Porque eu acredito que Deus vai mudar a vida dela. Eu disse para ela, olha, hoje é o dia que o Senhor pode mudar a sua direção. Ela deu um sorriso e falou assim, eu quero acreditar nisso. Eu falei, vou orar por você. Ela falou, então ore. E desde então, eu venho pensando e dizendo, Senhor, eu também quero que esse ano seja um ano diferente, que o Senhor mude a minha direção, que o Senhor mude, Pai, os meus caminhos. E eu quero te convidar agora, meu irmão, a orar junto comigo mais uma vez e a falar, Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda a minha direção. Oh Deus, quero fazer igual as pessoas que se jogaram aos teus pés na palavra e gritaram dentro de si que não aguentavam mais viver o que estavam vivendo, que não aguentavam mais sofrer o que estavam sofrendo. Oh Deus, que o Senhor possa vir, Senhor, e nos mostrar a direção contrária da tristeza, a direção contrária da solidão, a direção contrária, Senhor Jesus, da infelicidade, porque queremos a felicidade, queremos a paz, queremos o Teu amor, Senhor. Oh Deus, nos traz essa alegria, Senhor, nos traz essa graça. Irmão, eu quero te convidar a orar e a dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua ajuda, Senhor. Abre, Senhor, as comportas do céu e derrama sobre a minha vida, sobre a minha família, um orvalho, Pai, que vem, que fortalece. A direção dessa viúva nunca mais foi o mesmo. O caminho do cemitério se transformou em caminho de vitória. O inimigo parou quando Jesus olhou e disse, Pai, não chores. Essa foi a frase. Não chores. Jesus fez toda aquela situação parar. Se você está me assistindo aí pela Web TV, ou se você está me ouvindo pela Rádio Coração Missionário, se eu pudesse olhar nos olhos de todas as pessoas que estão nos ouvindo, eu olharia no teu olho como olhei no olho daquela moça no posto de gasolina hoje e disse para ela, hoje Deus vai mudar a tua direção. Em nome de Jesus, hoje o Senhor vai mudar a tua direção. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, e muda, Senhor Jesus, a minha vida. E muda, Senhor Jesus, a minha direção. Vai olhando comigo, irmão. Você pode pensar, Leão, como é que eu rezo, irmão? Basta você abrir a sua boca e dizer, Senhor, muda a minha direção. Oh Deus, muda a minha vida, Senhor Jesus. Muda, Senhor Jesus. É como um vaso nas mãos do oleiro. É quando você se deixa e o dono do oleiro ali, ele vai te moldando, ele vai te quebrando, ele vai te fazendo uma nova pessoa. Essa noite é uma noite de vitória. É uma noite que o Senhor nos convida, nos traz a ser novas pessoas, renovados pelo poder do nome de Jesus. Oh, vem, Espírito Santo, e quebra, Senhor Jesus, as barreiras, quebra, Senhor Jesus, as muralhas, e nos dá, Senhor Jesus, a graça de entender que o Senhor está aqui. E quando o Senhor está presente, tudo se transfigura, tudo muda. Uma moça chamada Ana Maria, amiga minha, muitos anos atrás, me disse isso. Quando o Senhor está presente, tudo muda. E eu tenho certeza que Jesus está aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que Jesus está aí, agora, do seu lado. Pelo poder do nome de Jesus. Recebe agora essa palavra de vitória. Recebe agora esse chamado de Deus para a sua vida. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que está nos ouvindo aqui, em nome de Jesus.
Oro, Senhor, e clamo por cada pessoa, Senhor Jesus, que ligou a rádio agora, que elas possam receber, Senhor Jesus, essa bênção, essa vitória, essa graça. E só para encerrar essa oração aqui, antes da poderosa palavra mesmo, que o Vinho vai trazer para nós, o Senhor disse para esse jovem: eu te ordeno, levanta-te. Essa palavra que Deus vai trazer para você aqui, através da boca do profeta, do Vinho, é a palavra que o Senhor te convida a se levantar para ouvir essa mensagem. Você pode dizer assim: eu não tenho que levantar onde eu estou sentado, deitado. Não. Quando Deus chama alguém para se levantar, é da mesma forma como ele olhou para Pedro, que estava no chão. Pedro disse para ele assim: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus pegou na mão de Pedro e levantou ele. Quando Pedro estava afogando, Jesus pegou na mão dele e levantou ele. Jesus está pegando na sua mão agora, está levantando você. Bendito seja Deus. O Senhor está levantando você. Acredita nisso, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a repetir isso. Senhor, levanta-me. Senhor, salva-me. Senhor, segura na minha mão agora. Senhor, eu preciso de Ti. Preciso da Tua ajuda, Senhor. Preciso, Pai, que o Senhor possa olhar por mim. Oh, meu irmão, a maior graça que tem é quando você é resgatado. É quando você é salvo. É quando você é liberto pelo poder do nome de Jesus. Nós te invocamos, Senhor Jesus. Como diz a tua canção, invocamos o Teu nome. Nós invocamos o Teu nome, Senhor Jesus, aqui, nessa noite. Invocamos o Teu nome, Pai, para que o Senhor esteja aqui, para que o Senhor permaneça aqui, para que o Senhor possa habitar aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Ó Deus, vem com o Teu Espírito e sopra nesse lugar o Teu vento, Senhor. Sopra, Senhor Jesus, nas casas, Pai, nos corações aquebrantados, que o Senhor traga a vitória para cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que você que ligou agora e nos conectou aí no seu laptop, no seu computador, perceba, meu irmão, que se você der uns minutos agora para Deus, Deus vai mudar a tua direção, Deus vai mudar a tua vida. Se prepara, irmão, porque o Senhor vai mudar a tua história. Ore comigo e diga: Senhor, muda a minha história. Senhor, muda a minha vida. Senhor, muda o meu coração. Oh, meu Deus, eu sei que estás aqui nesse lugar. Oh, meu Senhor, eu sei que estás presente aqui, meu Senhor, nessa hora. Oh, Deus, bendito seja o Teu santo nome, Senhor Jesus. Bendito seja, Senhor, o Teu santo nome, ó Deus. Tu és santo, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. E nós te louvamos, Pai, porque existem, Pai, promessas. Existem, Pai, desejos, Pai, no Teu coração, que vão, Senhor Jesus, dominar a minha vida nessa noite. Vão dominar a vida de cada ouvinte, Pai, da Rádio Coração Missionário, Pai. Ó Deus, eu oro, Pai, nessa noite, pelo pregador, Senhor Jesus, pelo Vinho, que vai trazer a mensagem de vitória aqui para nós. Eu quero te convidar, irmão, a acreditar que Deus tem essa vitória na sua vida. Quero assim chamar o Vinho aqui que possa trazer essa mensagem de fé nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, meu irmão. Amém, boa noite. Boa noite a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, ouvindo através da internet. Meu nome é Everson, meu vida é Vinho. É uma alegria poder estar aqui nesse primeiro grupo de oração do ano, para poder ministrar, para poder anunciar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo agora, Deus tem algo poderoso para falar com você. Assim como o Roniel pregou aqui, já conduzia a oração aqui, dizendo que Deus ele espera muitas vezes que a gente mude de caminho. Eu me lembro assim, de várias situações em que a gente saía para as missões, e eu sou muito teimoso demais, muitas vezes, no volante. Às vezes o Roniel assim: Vinho, nós estamos no caminho errado. Eu dizia: não, irmão, é por aqui mesmo. E quando chegava lá na frente, tínhamos que voltar atrás de novo. Quantas não são as vezes que nós somos teimosos a respeito das coisas que Deus tem falado conosco? Que Deus fala, Deus vai mostrando, Deus vai dando sinais, como eu conversava hoje com o meu compadre à tarde. Deus ele vai mostrando sinais a nós, e por muitas vezes nós, na nossa ignorância,
não damos ouvidos, não damos atenção àquilo que Deus mostra, àquilo que Deus vai revelando para nós. E depois, quando chega lá na frente, a gente para e pensa, puxa vida, realmente eu tenho que voltar atrás. Mas, meu irmão, nós estamos hoje no primeiro grupo de oração do ano. É a primeira vez que nós vamos anunciar a palavra de Deus neste grupo de oração. E eu espero em Deus que o seu coração esteja aberto à palavra de Deus, para que quando chegar lá no final do ano, a gente não tenha o mesmo pensamento, puxa vida, eu fiz tudo errado, eu tenho que recomeçar tudo de novo. Não, nós vamos começar certo, da maneira correta, na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, fazendo com que a palavra de Deus venha a ser o norte, venha a ser a direção para nossas vidas. Talvez você ainda não tenha feito um propósito com Deus já para este ano. Eu quero convidar você, até mesmo eu quero provocar a sua fé para que a gente possa realmente fazer deste grupo de oração um norte, um caminho para que a gente possa trilhar ao longo desse ano de 2014, porque eu tenho certeza que vai ser um ano abençoado na sua vida. Deus tem algo grandioso para todos nós, para você. Talvez você mesmo que pelejou, sofreu tanto no ano de 2013 que nós terminamos agora, Deus tem muito mais para você. Não é tempo de ficarmos olhando o passado, muito pelo contrário. A palavra do Senhor nos garante, nos convida aqueles que estão no seu lado não ficar olhando para trás. Já não é mais tempo de ficarmos olhando as coisas que passaram e sim nos lançarmos aquilo que Deus reserva, aquilo que Deus tem preparado, aquilo que o Senhor tem reservado para você. Por isso, eu quero convidar você a dar toda a atenção para a palavra de Deus. Você pode pegar comigo em 2 Timóteo, capítulo de número 3, e nós vamos ouvir nesta noite exatamente sobre isso, sobre o poder da palavra de Deus, sobre como a palavra de Deus pode ser trabalhada ao longo desse ano na nossa vida, como nós vamos permitir que Deus ele venha falar conosco através da santa palavra. Então você vai pegar comigo o livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3 e versículos de número 14, 15, 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e seguintes. Diz assim: Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste, e desde a infância conhece as Sagradas Escrituras e sabes que ela tem o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado a toda boa obra. De novo, só no início. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste e desde a infância conhece as Sagradas Escrituras. Irmãos, durante muito tempo, esta palavra me incomodava o coração, pela forma que São Paulo falava ao jovem Timóteo. Porque ele fala de uma pessoa que conhecia a Sagrada Escritura, ou seja, conhecia, vamos colocar assim, a palavra de Deus desde a sua infância. E depois de um bom tempo eu vim estudar mais a palavra de Deus e vim entender que no capítulo 1, São Paulo mesmo fala assim de Timóteo, que ele aprendeu da Sagrada Escritura, aprendeu a respeito da palavra de Deus através da sua avó, através da sua mãe, ou seja, é uma formação que veio de berço. Desde muito novo, ele tinha acesso às Sagradas Escrituras. Nós podemos entender perfeitamente que ele tinha acesso à palavra de Deus. E aí São Paulo fala para ele: olha, eu sei de quem você aprendeu isso. E esta palavra de Deus é que vai te formar como homem de Deus. É através da palavra de Deus que você vai crescer e vai ser conduzido para a salvação. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui no início deste ano. No início do ano de 2014. E tem um monte de gente assim também, como muitas pessoas, fazem longos projetos para esse ano. Compra de casa, compra de carro, enfim, tantas coisas.
Mas muitas vezes a pessoa esquece que a base tem que ser a palavra de Deus. A base para os nossos sonhos, a base para os nossos projetos tem que estar na palavra de Deus. Por quê? Porque senão acabam sendo sonhos frustrados. São sonhos que muitas vezes a pessoa até realiza, mas ela não se completa. Por quê? Porque não está com base na palavra de Deus. Aqui São Paulo vem ensinar perfeitamente que quando a gente começa a realizar sonhos, projetos em cima da palavra de Deus, nós vamos crescer como homens de Deus. E muito mais do que isso, esses sonhos, esses projetos vão nos conduzir para a salvação, que é o primeiro plano de Deus para a minha vida, para a sua vida. É a nossa salvação. Por isso que a palavra de Deus fala claramente: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. As demais coisas virão como acréscimo. Nós não podemos de forma alguma colocar os acréscimos, ou seja, as pequenas coisas, à frente do primeiro projeto de Deus para as nossas vidas. Ao longo deste ano que se inicia agora, os meus projetos, os meus sonhos não podem ser maior que a vontade de ser salvo, de buscar a salvação. Então logo, quando eu coloco os meus sonhos, os meus projetos, baseado na palavra de Deus, ancorado na palavra de Deus, tudo aquilo que eu conquistar ao longo desse ano vão me aproximar mais da salvação. E aí, já não vai mais importar se é algo grandioso ou se é algo muito simples, tão pequenininho, mas aquilo vai me completar, porque aquilo vai me conduzir para a salvação. E é essa a vontade de Deus. Por isso que São Paulo fala com Timóteo: que bom, Timóteo, que desde a sua infância, a sua vida ela é pautada na palavra de Deus. Por isso, Timóteo se tornou um grande homem de Deus. Hoje, Deus ele tem projetos para nós também. Da mesma maneira, do mesmo jeito que nós projetamos o ano de 2014, sonhamos com o ano de 2014, Deus também tem sonhos e projetos para as nossas vidas. Mas os sonhos e os projetos de Deus para nossas vidas, elas estão contidas aqui, no livro sagrado, ou seja, na palavra de Deus. Então, se eu começo a mergulhar, se eu começo a me envolver com a palavra de Deus, eu vou começar a buscar também os sonhos e projetos de Deus para a minha vida. E aí, eu vou me tornar um homem feliz, independente das coisas que irão acontecer, boas e também as coisas ruins, mas eu não vou me perder. Por quê? Porque o meu primeiro projeto já está aqui na Sagrada Escritura, já está na Palavra de Deus. Então, eu quero convidar vocês a nós realmente refletirmos sobre isso. Aonde é que estão os seus sonhos? Aonde é que estão os seus projetos? Estão na Palavra de Deus? Glória a Deus, aleluia, você está no caminho certo. Agora, se não estão, como o Roniel conduziu aqui no início desse grupo de oração, está na hora de nós darmos a meia volta, voltarmos um pouquinho no nosso pensamento, naquilo que nós tínhamos para este ano, e realmente colocarmos tudo na base da palavra de Deus. Por quê? Porque somente assim nós vamos alcançar a plenitude de Deus. Veja bem, a palavra do Senhor ela nos ensina assim, na carta aos Romanos. Se você quiser até pegar comigo aí, pega rapidinho, na carta aos Romanos, capítulo número 10, diz assim, capítulo número 10 de Romanos, versículo número 14: porém, como invocarão aqueles em quem não têm fé? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É como está escrito: como formosos são os pés daquele que anunciam a boa nova. O que a palavra do Senhor quer dizer aqui para nós é que a nossa fé, ou seja, nós somos movidos pelo poder da palavra de Deus. À medida em que nós ouvimos as Sagradas Escrituras, que a gente conhece mais a Sagrada Escritura, nós somos alimentados na nossa fé. E não existe outro caminho para isso. Então, os meus projetos, os meus sonhos para 2014 serão alimentados pela palavra de Deus. Ainda que sejam sonhos grandiosos, humanamente falando, impossíveis de ser realizados. Mas, se eu mergulho na palavra de Deus, se eu realmente faço da palavra de Deus a base para os meus sonhos, eu também terei fé para ver tudo aquilo acontecer na minha vida. Ainda que muitos digam assim: olha, o que você sonha é grandioso demais, o que você sonha não vai se realizar, mas na minha vida
vida não está pautada naquilo que as pessoas falam ou deixam de pensar de mim. Mas os meus sonhos, os meus projetos estão na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que alimenta a minha fé de que Deus pode, de que Deus vai operar, de que é Ele que vai realizar tudo na minha vida. Porque daí os meus sonhos, os meus projetos estão nas mãos de Deus unicamente. Por isso, meu irmão, minha irmã, se nós começarmos agora, que estamos no início do ano, agora no mês de janeiro, fazendo um propósito com Deus, de realmente mergulhar a nossa vida na Sagrada Escritura, como disse Timóteo, desde a infância eu conheço, ou seja, desde o princípio eu conheço. Se desde o princípio deste ano eu começar a mergulhar na Palavra de Deus, não com interesse, mas de uma forma, irmão, a amar realmente a palavra, a mergulhar de uma forma desinteressada, eu vou mergulhar na palavra de Deus, eu vou meditar a palavra do Senhor, eu vou querer ler a palavra de Deus, não pensando nos seus benefícios, mas pensando que eu vou me encontrar com Deus, que eu vou falar com Deus, que Deus vai falar comigo, que Deus vai trazer uma palavra ao meu coração. Se desde o mês de janeiro, é claro, já fiz os meus projetos, já pensei nos meus sonhos para o ano de 2014. Agora eu vou alimentar a fé para isso. Agora eu começo a ler a palavra de Deus. Não digo a você que tem que ser uma decoreba, que você tenha que decorar a palavra de Deus. Tem uns que dizem assim, que a palavra de Deus, olha, eu já li a palavra de Deus de cabo a rabo. A palavra de Deus não tem rabo, meu amado. A palavra de Deus é uma só, é uma pessoa a ser conhecida. Então, se eu começo com um propósito de conhecer as Sagradas Escrituras, mergulhando no dia a dia, lendo devagarzinho, aí você vai pensar assim, olha, mas eu não tenho assim, o jeito para ler, Vinho, eu não sei meditar, e não vai começando devagarzinho. A Sagrada Escritura fala assim para nós, que a nós, muitas vezes, é dado como um mingauzinho, como um leitinho, como uma papinha para criança. E é assim mesmo, vai começando devagarzinho. Para uma criança, um recém-nascido, não se dá feijoada. A início é uma papinha, e depois você vai para uma comida mais sólida, e depois, quando pensa que não, você está comendo de tudo. Assim também com a palavra de Deus. Começa devagarzinho, vai lendo onde você quiser, onde você achar mais fácil, talvez no Novo Testamento, talvez nas cartas paulinas. Você vai começando devagarzinho, e aí você vai tomando gosto pela palavra de Deus. Aí de repente você vai perceber que você já não consegue mais ficar sem a palavra de Deus, e quando menos perceber, você já está lendo a palavra de Deus, você já está se deliciando com a palavra de Deus. Aí realmente já não vai ter mais aquele negócio, eu já li a Bíblia inteira. Há quem diga que a Bíblia ela é infinita. Então não adianta você ler de Gênesis a Apocalipse. Ela sempre vai ter algo novo a revelar para você. E ali você vai mergulhando na palavra de Deus, você vai alicerçando os seus sonhos, você vai alicerçando os seus projetos, você vai alimentando a fé nos seus projetos, alimentando a fé de que Deus vai realizar os seus sonhos, e você vai se entregando à palavra, você vai se envolvendo com a palavra, e quando menos você perceber, ela vai se tornando para você um escudo, ela vai se tornando para você uma espada, ela vai se tornando parte de você, ela vai se tornando para você uma pessoa da qual você conversa com ela, e você percebe que Deus fala com você através da palavra. E muito mais ainda, vamos na Bíblia aqui mais uma vez, lá na frente agora, no livro de Sabedoria. No livro de Sabedoria, capítulo número 18. Livro de Sabedoria, capítulo número 18, versículo número 14 e 15. Diz assim, eu vou pegar somente dois versículos para você poder entender. 14 e 15 do capítulo número 18. Porque, quando um profundo silêncio envolvia todas as coisas, e a noite chegava ao meio do seu curso, a vossa palavra toda poderosa desceu do céu e do trono real, e qual o implacável guerreiro remessou-se sobre a terra condenada à ruína. Então você vai perceber que quando Deus falou à terra, quando Deus ressoou a sua palavra, quando a palavra de Deus se fez ressoar, ela veio feito um guerreiro. E é isso que Deus quer revelar para nós nesta noite. A sua palavra, a palavra de Deus para a minha vida, ela é um guerreiro. E o guerreiro ele se mantém sempre pronto para o combate. Os seus sonhos não vão se findar. Os seus projetos vão se realizar, desde que você tenha um guerreiro ao seu lado.
Se você tiver o guerreiro, ou seja, a palavra de Deus ao seu lado, ainda que venha um turbilhão, ainda que venham as ondas contrárias, o guerreiro vai sempre te manter em pé, firme, inabalável, para o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para mim, isso que Deus quer para nós. O seu guerreiro, ou seja, o poder da sua palavra está ao nosso favor. É claro que eu preciso conhecer cada vez mais esse guerreiro. Eu preciso cada vez mais estar envolvido com esse guerreiro, envolvido com a sua palavra. E você vai percebendo que ela vai se tornando íntima de você, amiga de você. Eu confesso a vocês que no início da minha caminhada, como era difícil a meditação da palavra, como era difícil eu entender a Sagrada Escritura, muitas coisas eu não entendia. E aí, é claro, nós recorremos aos amigos, à época era o Juninho da comunidade de Ijo, fomos até ele, pedimos a ele: Juninho, nos ensina a meditar, nos ensina a ler a Bíblia. E ele de repente foi nos ensinando, dando os primeiros passos, e fomos começando a caminhar, e a coisa começou a fluir, o gosto foi se tornando. Depois nós formamos ali um pequeno grupo de estudo, onde era todo sábado, né, irmão? Era de manhã, acho que era no sábado de manhã, todo sábado de manhã, nós reunimos e passávamos a manhã inteirinha do sábado, estudando a palavra, lendo, um ajudando o outro. De repente, olha só a coisa interessante que eu encontrei aqui, e aquilo foi fortalecendo a nossa fé. E é isso que tem nos mantido em pé até o dia de hoje. A você que de repente não está muito bem na sua fé, a você que está caudicando dois pés, uma hora lá, outra hora cá, irmão, firma na palavra de Deus. É o guerreiro que Deus envia a você, é um homem poderoso que Deus coloca do seu lado para te levantar, porque Deus não quer ver você esmorecendo, Deus não quer ver você caindo, Deus quer ver você de pé, firme, realizando sonhos e projetos. Para isso, volte-se para a palavra de Deus. Este é um ano especial para a minha vida, em que eu preciso colocar a palavra de Deus mais ou menos no centro da minha vida. Eu preciso cada vez mais estar envolvido com ela, dia, noite, dia. De repente à tardezinha ler um pouquinho, de repente à noite ler mais um pouco, porque o tempo somos nós que fazemos. O tempo é você quem faz. Dê tempo para a palavra de Deus. Se envolva com a palavra de Deus e você vai perceber que a sua fé vai aumentar. Você vai perceber que aquilo que era impossível para você começa a ter um ar de possível, porque a palavra de Deus ela tem esse poder de trabalhar o nosso coração. A palavra de Deus ela tem o poder de trabalhar o seu coração. Permita, meu irmão, minha irmã, que o longo deste ano não seja somente de realizações de sonhos e projetos, mas seja um tempo em que Deus vai estar conduzindo você para a salvação. Queira a Deus que a gente possa chegar no final deste ano mais próximo do céu, com os sonhos realizados, com os projetos realizados, sim ou não, mas bem mais próximo do céu. O objetivo maior da minha vida é entrar no céu. O objetivo maior da minha vida é estar na presença de Deus, é morar na casa dos céus. Para isso, eu preciso da palavra de Deus. Como o Roniel dizia aqui no início da oração, em que ele ia para uma cidade, teve que parar lá na frente, e o homem teve que dar uma palavra para ele: volta, filho, você está no caminho errado. E a palavra de Deus ela faz isso conosco, ela nos corrige, ela nos forma, nos capacita para Deus. A palavra de Deus ela vai corrigir a gente. Se você precisa de uma correção, vá na palavra de Deus. Quer uma capacitação espiritual, vai na palavra de Deus. Ela tem esse poder que nenhum homem muitas vezes tem, mas a palavra do Senhor ela tem. E é isso que Deus quer fazer comigo, com você. Eu preciso me voltar cada vez mais para a palavra de Deus. Entender que a palavra de Deus, como diz a palavra do Senhor em sabedoria, é para mim um guerreiro que caminha comigo. Como diz Romano, ela me alimenta a fé. E como diz em 2 Timóteo, ela realmente tem que viver na minha vida. Eu preciso viver a vida da palavra de Deus. Se eu fizer isso, é certo que eu serei um homem feliz. E nenhum de nós começamos esse ano para terminá-lo infeliz. Terminar esse ano de uma forma frustrante. Não, muito pelo contrário. Nós estamos lutando para vivermos felizes. Numa outra situação, eu conversava com um dos amigos e dizia assim, que nós temos apenas uma vida para poder viver. Deus concedeu a você apenas uma vida
para você poder viver. Que ela seja vivida de uma forma a ser entregue depois para o Senhor, no alto dos céus. 2 Timóteo, ela vai nos conduzir para a salvação. Essa única vida que eu tenho para viver aqui na terra é para que ela seja conduzida para a salvação. Esse é o projeto que Deus tem para a sua vida. Isso que Deus tem para mim. Isso que Deus sonha para mim. Esse é o projeto de Deus para a minha vida. E espero em Deus que também seja o projeto de Deus para a sua vida. Se você pautar nisso, se a sua vida for pautada na palavra de Deus, irmão e irmã, você vai ser um homem feliz. Você vai ser uma mulher feliz. Se você tem filhos pequenos, se as suas crianças ainda são pequenininhas ainda, já vai doutrinando, já vai falando da palavra de Deus para ela, como a avó e a mãe de Timóteo fez com ele. Já vai falando desde pequenininho, para ela já ir tomando gosto pela palavra. Outro dia, a minha filha mais velha em casa, ainda era pequenininha ainda, ela andava com um gibizinho da Turma da Mônica, e as pessoas perguntavam para ela: o que é isso, Sara? Ela dizia assim: a palavra de Deus. Porque para ela aquilo era importante, porque ela via o exemplo em mim. Ela olhava para o pai e via o pai sempre lendo a Bíblia e dizia: é a palavra de Deus, filha, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E ela foi entendendo que o melhor para ela, o mais importante para ela, não eram as figurinhas, não era a historinha em si, mas era a palavra de Deus. Eu tenho certeza que aquilo foi gravado no coraçãozinho dela. A palavra de Deus é importante para a salvação. A palavra de Deus é importante para a nossa felicidade. A palavra de Deus é importante para você realizar os seus sonhos e os seus projetos. Eu quero pedir a você que, se possível, feche seus olhos. E vamos tentar voltar alguns dias atrás, quando tudo era festa, na virada de ano. Muitas pessoas compram aqueles fogos de artifícios, outras se vestem de branco, de amarelo, não importa. O que importa é que na virada de ano todos nós pensamos em alguma coisa para o ano de 2014. Talvez você almejava a saúde, a restauração da sua saúde. Talvez você que está com o seu casamento passando por grandes dificuldades pensava na restauração familiar. Talvez você que não teve um ano de 2013 tão bom financeiramente pensava: puxa vida, eu preciso ter um ano de 2014 melhor financeiramente. Talvez você sonhou com a sua casa própria, com o seu carro. Talvez você sonhou com tantas coisas. Eu quero convidar você a colocar os seus sonhos, os seus projetos, com base na palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus, é que vai mover o nosso coração em fé. É que vai mover o nosso coração em esperança de que tudo vai se realizar para que eu e você, para que nós possamos estar mais próximos da salvação. Pai de amor, eu te peço, ó Pai, neste momento, para que o Senhor mesmo venha trabalhar, Senhor, a minha vida, a vida das pessoas que nos assistem, que nos ouvem neste momento, Senhor. E tudo aquilo, Senhor, que nós tínhamos como projeto, como sonho, Senhor, para o longo desse ano de 2014, Senhor, esteja, Senhor, baseado na Tua palavra, Senhor. Em nada, Senhor, nós queremos nos afastar dela, Senhor, como fala, nem à esquerda, nem para a direita. Nós queremos estar no centro, Senhor, da Tua palavra. Nós queremos entender, Senhor, que este guerreiro, que este anjo que pode vir ao nosso lado, Senhor, venha para nos fazer caminhar junto com a Tua palavra, para que os nossos sonhos, para que os nossos projetos, Senhor, possam realmente estar, Senhor, possam realmente nos conduzir para a salvação. Deus amado, eu falo de todo o meu coração neste momento, que todos os meus sonhos, meus projetos, que não vão me levar, Senhor, para a salvação, que não se realizem, que não se concretizem, Senhor, porque eu quero fazer as coisas para a salvação, para estar mais perto de Ti, Senhor, que ao chegar ao final deste ano de 2014, eu tenha, Senhor, a certeza de que eu estou mais próximo de Ti, Senhor, eu estou mais íntimo de Ti, Senhor, eu seja cada vez mais Teu amigo, ó Deus. Os Teus sonhos, os Teus projetos
hão de se realizar pela fé conquistada através da leitura das Sagradas Escrituras. Nos deixe, Senhor, cada vez mais perto de Ti, Deus. Senhor, faça, Senhor, com que os meus sonhos, com que os meus projetos me aproximem cada vez mais de Ti, Senhor. Seja um homem mais próximo, mais fiel a Ti, Senhor. Renova em mim, Senhor, cada vez mais o gosto, Senhor, pela leitura das Sagradas Escrituras, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que eu sou formado, Senhor. Eu tenho certeza que eu sou conduzido para Ti à medida que eu leio, à medida que eu medito as Sagradas Escrituras, Senhor. Longe, Senhor, de ser um peso, me é um prazer, Senhor, ficar lendo, Senhor. Deus fala assim no meu coração, de uma pessoa que tinha com ela no coração um sonho de fazer uma viagem para muito longe, viajar de avião. Você nunca fez isso. Deus, Ele coloca assim no meu coração que esse sonho vai se realizar, e quando você chegar lá, você vai ser boca de Deus, você vai ser instrumento de Deus, você vai ser um profeta, uma profetisa de Deus, a levar a boa nova às pessoas que estão distantes do reino. Muito mais que uma viagem de passeio, Deus coloca assim no meu coração que isso vai ser uma missão para você. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Eu espero em Deus que você tenha compreendido esta mensagem e que as Sagradas Escrituras venham a ser para você um condão a te proporcionar o caminho da salvação. Amém? Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus por essa palavra de vitória que o Senhor trouxe para nós aqui. Quero assim ler alguns pedidos de oração, pedir para o Vinho daqui a pouco fazer oração por esses nomes. Quero colocar também essa moça do posto que eu encontrei, o nome dela é Vanessa. O Senhor possa também estar colocando a mão sobre ela. Queremos orar nessa noite pela Vanilda, que pede oração pela sua cunhada Marta, que está na UTI. Pede também pela sua filha Isadora. A Marina, de Santa Branca, pede oração pelo Edson, que vai fazer uma cirurgia no braço. O Aldenir, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, pede oração pela Marta. Rita, de São José dos Campos, pede oração pela Priscila, que também vai passar por uma cirurgia. O Belchior, nosso amigo lá de Hortolândia, ele pede para todas as pessoas que estão precisando de oração, pela sua mãe, pelos seus amigos, para que em 2014 o Senhor possa dar um ano de vitória também, para o pessoal da rádio aqui, também pede oração para nós. O Daniel Sanches, de São José dos Campos, pede oração para sua mãe, pela mãe de uma amiga. O Antônio, de Mato Verde, Minas Gerais, pede pela sua conversão, pela conversão de toda a família e pela conversão da Kelly. O Ivan, lá ali da Venezuela, nosso amigo também, pede oração por José Gregório Gonzalez, pela sua libertação. O vídeo possa ver se está ligado aí, irmão. Possa estar orando por esses pedidos em nome de Jesus. Amém. Deus, o Senhor sabe todas as coisas, sabe nossos sonhos, sabe nossos projetos, sabe nossas necessidades. Tu sabes, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos. E diante de Ti, Senhor, nesse momento nós queremos colocar, Senhor, todos os nossos pedidos, esses pedidos de oração, Senhor, das pessoas que nos confiaram, Senhor, essa oração. Pai, nós queremos entregar tudo isso em Tuas mãos, ó Pai, e Te pedir, Senhor, realiza, Senhor, esses milagres, realiza esse projeto, Senhor, realiza, Senhor, essas curas, Senhor, através dessa oração que nós fazemos aqui na rádio, Senhor, é tão simples, Senhor, mas nós sabemos da Tua grandeza, Deus, nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nenhuma oração feita aqui nesta rádio, Senhor, feita aqui, Senhor, nesta comunidade, Senhor, deixa de ser ouvida por Ti, Senhor. Então, ouve mais uma vez o pranto, ouve mais uma vez o clamor do Teu povo aqui, Senhor.
que pede a Ti, Senhor. Vem, Senhor, estende a Tua mão, Senhor, sobre cada membro, sobre cada pessoa que nos pediu oração, Senhor. De uma maneira muito especial, Senhor, eu quero colocar a Vanessa, quero colocar o Rodrigo também, Senhor. A todos nós aqui, a Cássia, o Ricardo, Senhor, a Vanessa, todos nós aqui estamos, Senhor. Estende a Tua mão, Senhor, assim como as pessoas que nos pedem oração também, os mais próximos, os mais distantes, Senhor. Realiza a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Como disse aqui, Senhor, que seja um guerreiro ao nosso lado, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha a ser um guerreiro ao nosso lado, Senhor. Que ela possa nos levantar, que ela possa combater por nós, Senhor. Que ela possa ir à frente, Senhor, e nos fazer vitoriosos, e nos fazer, Senhor, vencedores, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória a Deus. Queremos assim agradecer a Deus pelos ouvintes que sempre estão conosco aqui. Em especial nessa noite algumas cidades aqui que nós conseguimos ver aqui pelo site, né, que estão nos ouvindo também. Jaíba, lá na Bahia, Santa Maria da Vitória, Bahia, Brumado, Bahia e Cocos, Bahia. Quem será de Cocos que está nos ouvindo? Será que é a avó Divina, nossa amiga? Lagoa Santa de Minas Gerais, São Gotardo também em Minas Gerais, Conselheiro Lafayette, Uberlândia, Varginha, nossos amigos lá de Varginha sempre estão conosco. Pedralba, Minas Gerais, Mato Verde, Caxambu também em Minas Gerais, Mogi Mirim, agora a cidade de São Paulo, Mogi Mirim, Carapicuíba, onde tem nosso amigo Edival, o homem de Deus, Taubaté, Congonhas, Osasco, essas cidades são de São Paulo, Venezuela, né, nosso amigo lá da Venezuela sempre está conosco aqui. Como é o nome dele, irmão? O Ivan, grande Ivan. E o pessoal de Recife, lá de Pernambuco, né? Nós queremos assim dizer assim que nós teremos semana que vem. Antes de dar esse recado, eu queria fazer uma pergunta para o Vinho. Senta aí, Vinho. Temos ainda alguns minutos antes de dar o recado. Eu queria fazer uma pergunta para o Vinho que talvez muitas pessoas queiram saber, né? Às vezes a gente lê a palavra de Deus, a gente medita a palavra de Deus, e muitas pessoas fazem essa pergunta: como é que você começa a entender a palavra de Deus? Porque eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada. Eu li o Apocalipse e pensei que ia vir dragão voando, né? Essas coisas iam acontecer. Então, qual ajuda nós precisamos para ler e entender um pouco mais a palavra de Deus? Talvez isso aconteceu na sua vida e pessoas que estão nos ouvindo com certeza ficaram com sede da palavra, também querem descobrir essa essência. Então, eu penso assim, né, que a Bíblia, ela é uma pessoa, né? Então, você não vai pegar a Bíblia e ler, no primeiro momento já vai entender tudo. É igualzinho uma pessoa, você vai conhecendo no passo a passo, no dia a dia. E aí você realmente vai conhecendo cada vez mais a Escritura. Da mesma maneira que o Ronel também foi comigo, e começava a tentar entender aquelas lutas que tinha no passado, onde Deus mandava matar aquela pessoa e ficava, meu Deus, que Deus é esse, né? E aí depois você começa a entender a Sagrada Escritura, você começa a entender um pouquinho mais, o próprio Espírito Santo vai se revelando através da Palavra de Deus. Também nós temos diversos livros, né? No meio católico mesmo, nós temos uma literatura muito grande falando sobre a Sagrada Escritura. Tem um livro do padre Jonas Abib que fala a Bíblia do meu dia a dia. É um livro muito simplesinho demais, mas como ele ajuda a nós entendermos essa Bíblia do dia a dia, para a gente entender que a Bíblia não é um livro para você deixar aberta lá no Salmo 90 e de vez em quando passar e dar uma olhada nela. Não, muito mais do que isso. Ela é diariamente. Você vai se alimentando da palavra de Deus. O padre Luiz Fernando, aqui na nossa diocese, muito sábio demais, diz assim que
a palavra de Deus ela tem que ser muitas vezes ruminada por nós. Aquele processo que a vaca faz em mastigar o alimento, engolir, depois trazer a boca de novo, ficar mastigando. E ele faz assim que o processo de ruminação da palavra ele tem que ser a mesma coisa para nós, só que diferente. Você lê a palavra, você lê a Sagrada Escritura, traz ao teu coração, trabalha aquilo no coração, depois traz a mente de novo, trabalha na mente, leva o coração. Por quê? Porque é diariamente, não é da noite para o dia. Olha, eu vou ler a Bíblia hoje. E a gente precisa ler, olha, tem que ler a Bíblia inteira. Você não tem que ler a Bíblia inteira. Se você ler apenas um versículo e viver ele a sua vida toda, já está de bom tamanho. Porque a palavra de Deus, ela é diariamente, no nosso dia a dia. A própria igreja que nos ensina, que é ela que revela, nos ajuda na revelação da palavra de Deus, nos ensina assim que ela tem que ser lida diariamente, se possível diariamente. Então, se você tem dificuldade em entender a palavra de Deus, a minha orientação é que você comece primeiramente pelos evangelhos, a que vai falar da pessoa de Jesus, dos milagres de Jesus, não é? Dos feitos de Jesus, das palavras de Jesus. Depois, se possível, vá nas cartas paulinas, para falar um pouquinho da vida de São Paulo, até mesmo sobre o amor, dedicação à igreja, e depois você vai no Antigo Testamento, que é um pouco mais complicado. Mas só de você ficar nos 4 evangelhos e depois partir para as cartas paulinas, você já vai dar um avanço muito grande, de intimidade com a palavra de Deus. E isso é com todos nós. Comigo foi assim, com o Roniel, com você também não vai ser diferente. Faça esse projeto. Amém. Glória a Deus. Lembro quando a gente começou a caminhar, eu vinha magrinho e a gente andava bastante a pé, E hoje em dia não, a gente anda muito de carro, Tem muitas facilidades, mas na época a gente andava muito. E nessas andanças nos bairros que a gente andava para cá e para lá, indo em grupo de oração, formação, nós éramos ratos de formação, aonde tinha palavra nós corríamos atrás, Então assim, eu lembro de uma vez, há uns 15, 16, 17 anos atrás, não lembro direito, um congresso em Aparecida, que foi um congresso da renovação carismática para 10 mil pessoas. Nós não tínhamos onde dormir, não tínhamos carro para ir, não tínhamos dinheiro, mas nós conseguimos o dinheiro da passagem, o dinheiro da entrada, não tínhamos dinheiro para comer, e nós fomos para Aparecida para dormir nos bancos em frente à Basílica, na praça lá, e para tentar conseguir comida com alguém, porque nós queríamos ficar lá ouvindo a palavra. Os pregadores eram o Padre Jonas, era o Tatá, e nós sabíamos que eram profetas, como dizia o nosso amigo lá de Natal, eram profetas. Acho que o Vinho lembra bem. E nós queríamos ouvir a palavra, a sede da palavra. Isso mudou muito a minha vida, tenho certeza. Se o Vinho quiser falar também, mudou a vida dele, porque foram atitudes loucas, doidas que nós fazíamos só por causa da palavra. Isso até me lembrou a palavra de Macabeus, que fala assim, que os homens viram um grande batalhão e disseram para Judas: como podemos enfrentar tamanho exército se somos tão poucos? Tanto mais que nos sentimos fracos, porque hoje nada temos comido. E daí é quando Judas vira e fala: olha, a força vem do céu. Então, sem alimento você não anda, você não caminha, você não vive. Então, sem a palavra também, acredito, Vinho, que sem essa força, sem esse alimento, nós não andamos, nós fraquejamos. Eu tenho certeza disso, até pelo mundo que eu vim dele, se não tivesse algo muito sólido, eu não ficaria na igreja. É uma coisa muito certa demais isso, Porque eu vim de um mundo de muitas gandaias, muitas bagunças, e era uma coisa que eu amava, as gandaias, as orgias, bagunças, enfim. Então eu precisava de algo sólido, precisava de algo muito forte para poder me segurar na igreja. E nada mais forte do que a palavra de Deus, nada mais transformador do que a poderosa palavra de Deus. E realmente foi isso, as nossas andanças, indo para congresso, buscando cada vez mais o conhecimento, nos fez tomar gosto pela Sagrada Escritura, tanto que no início na caminhada na igreja, quando nós começamos a nossa caminhada, eu nunca me imaginava pregando o Evangelho. Eu queria crescer espiritualmente, queria ficar dentro da igreja, mas nunca me imaginava pregando o Evangelho, porque eu nem mesmo gostar de ler, eu gostava. Era uma coisa que eu não tinha hábito nenhum de leitura.
E de repente, nós começamos no início, fomos meditando a palavra, fui tomando gosto pela leitura. Hoje eu sou de um tipo que não consigo ficar sem ler alguma coisa, tem que ler um livro, alguma coisa para poder ler, né? De tanto gosto que me fez a palavra de Deus. E aí, depois disso, vieram os nossos projetos. Deus foi plantando sonhos, ou melhor, Deus foi revelando os sonhos já plantados no nosso coração. Quando menos pensava que não, nós já estávamos começando a pregar o Evangelho. Hoje já pregamos por aí afora, Deus tem abençoado, dando formação também. Mas tudo isso, a base é a palavra de Deus. Realmente é aquilo, né? Você quer ter fé, você tem que meditar a palavra de Deus. Você quer ser um homem de Deus, tem que meditar a palavra de Deus. Você quer permanecer firme na fé, leia a palavra de Deus. A Sagrada Escritura, ela é a base para o homem de Deus, ela é a base para a mulher de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria assim dar os recados finais aqui. Semana que vem nós não teremos grupo de oração. Fala no ar. Só que depois do ar vem o glória a Deus, né, irmão? Porque estaremos a semana inteira numa semana de avivamento para pregadores. Nós vamos transmitir essa semana. Então nós não vamos ter o grupo de oração às 10h30 da noite, mas teremos a semana inteira de pregação. Segunda-feira o Juninho da comunidade ID vai estar pregando esse avivamento, né, que vai começar às 19 horas. Depois, a terça-feira, se eu não me engano, é o Márcio Matos, coordenador do Ministério de Pregação, meu amigo lá de São Paulo. Na quarta-feira é a Fátima, mulher ungida pelo Espírito lá de Mauá. Na quinta-feira é o Roniel, que é da comunidade de coração missionário. E na sexta-feira é o Pereira, que também é lá de Jacareí, mas coordena o Ministério de Pregação de Taubaté. Então, assim, vai ter pregação a semana inteira. Eu te convido. Vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Começa às 7 horas da noite e vai até às 21 horas. Então, se programe aí, se organize, né? Acesse o nosso site, convide as pessoas, vai estar, né, no nosso site tem esse banner da Semana de Avivamento para Pregadores. Você é nosso convidado. Começa segunda-feira agora, no dia 13. E queria dar o último recado aqui também. Eu vou estar indo esse final de semana lá na cidade de Dormentes, lá em Pernambuco. Muitas pessoas elas nos acessam de Pernambuco. Vai ter um encontro lá. Põe para mim ver, por favor, no site. Tem um encontro chamado Ruar. E esse encontro é um encontro que a Renovação Carismática faz. E nós, está aqui também no site, chama Desperta Tu Que Dormes. É no dia 11, 12, sábado e domingo. Eu vou estar pregando lá junto com uma irmã lá de Osasco, a Lucilene, né, ex-coordenadora diocesana. Então, se você aí é de Pernambuco, procure saber. Na cidade de Dormentes, dia 11 e 12, entre em contato no Facebook. A gente pode talvez mandar o telefone da coordenação lá para você estar participando também. Então, que Deus possa te abençoar. Quero agradecer a Deus pela vida do Vinho, que esteve conosco aqui mais uma vez, a vida das pessoas que estão conosco aqui. E Rádio Coração Missionário, o seu coração está sintonizado em Deus. Deus abençoe você, a sua família e o Ricardo. Bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.